6. A paranoia ortográfica. A atitude tradicional do professor de português ao receber um texto produzido por um aluno é procurar imediatamente os erros, direcionar toda a sua atenção para a localização e erradicação do que está incorreto. É uma preocupação quase exclusiva com a forma, pouco importando o que haja ali de conteúdo. É sobretudo aquilo que chamo de paranoia ortográfica, uma obsessão neurótica para que todas as palavras tragam um acento gráfico, que todos os Cs, cedilhas, tenham sua cedilha, que todos os Js e Gs estejam nos lugares certos e assim por diante. Aliás, uma porcentagem enorme do que todo mundo chama de erro de português diz respeito a meras incorreções ortográficas. Ora, saber ortografia não tem nada a ver com saber a língua. São dois tipos diferentes de conhecimento. A ortografia não faz parte da gramática da língua, isto é, das regras de funcionamento da língua. Como vimos no mito número 6, muitas pessoas nascem, crescem, vivem e morrem sem jamais aprender a ler e a escrever, sendo, no entanto, conhecedores perfeitos da gramática de sua língua. A ortografia oficial é fruto de um decreto, de um ato institucional por parte do governo e fica muitas vezes sujeita aos gostos pessoais ou às interpretações dos fenômenos linguísticos por parte dos filólogos que ajudam a estabelecê-la. Por isso, na virada do século XIX para o XX, se escrevia ele, E-L-L-E. Na primeira metade do século XX, se escreveu ele, acento circunflexo E-L-E. E agora, no limiar do século XXI, se escreve ele, E-L-E. Por isso, a lei nos manda escrever humo ou humos com H, mas úmido e umidade sem H, embora sejam todas palavras da mesma família. Em Portugal, todas essas palavras têm H. Por isso também temos de escrever estranho com S e estrangeiro com S. Embora sejam palavras formadas com base no prefixo extra com X, presente em extraordinário, extravagante, extrapolar, etc. Em espanhol se escreve estraneo, E-X-T-R, acento agudo A-N-E-O, e estrangeiro, E-X-T-R-A-N-J-E-R-O. Por isso, o adjetivo extenso e o substantivo extensão apresentam um X, mas o verbo estender, vá lá saber por que se escreve com um S. E o adjetivo maciço se escreve com C, embora seja derivado de massa, com SS. Se os legisladores da língua podem ser tão incoerentes no momento de definir a ortografia oficial, não há por que estranhar com S ou estranhar com X,
que as pessoas em geral também se confundam. Mas não é o que pensam Pasquale Cipro Neto e Ulisses Infante, que na página 33 de sua gramática escrevem: não é admissível que com um alfabeto tão restrito, apenas 23 letras, se cometam tantos erros ortográficos pelo Brasil afora. Estude com cuidado este capítulo para integrar o grupo de cidadãos que sabem grafar corretamente as palavras da língua portuguesa. Essa gramática filia-se à tradição que atribui ao domínio da escrita um elemento de distinção social, que é, na verdade, um elemento de dominação por parte dos letrados sobre os iletrados. Existe um mito ingênuo de que a linguagem humana tem a finalidade de comunicar, de transmitir ideias. Mito que as modernas correntes da linguística vêm tratando de demolir, provando que a linguagem é muitas vezes um poderoso instrumento de ocultação da verdade, de manipulação do outro, de controle, de intimidação, de opressão, de emudecimento. Ao lado dele também existe o mito de que a escrita tem o objetivo de difundir as ideias. No entanto, uma simples investigação histórica mostra que, em muitos casos, a escrita funcionou e ainda funciona com a finalidade oposta: ocultar o saber, reservá-lo a uns poucos, para garantir o poder àqueles que a ela têm acesso. Como nos informa Leda Tifone em seu livro Adultos Não Alfabetizados, o avesso do avesso, a escrita na Índia esteve profundamente ligada aos textos sagrados, a que só tinham acesso os sacerdotes, os iniciados, os que passavam por um longo processo de preparação. No fundo, a garantia de que poderiam ler aqueles textos guardando-os em segredo. De fato, a célebre gramática de Panini, século V a.C., que esmiuça toda a estrutura da língua sânscrita clássica, tinha um objetivo específico: permitir a leitura correta e a interpretação exata dos textos sagrados. Era, portanto, a filologia a serviço da casta sacerdotal. Convém lembrar que foi necessária a reforma protestante no século XVI para que a Igreja Católica Romana permitisse a popularização da Bíblia, tolerando que as Escrituras fossem lidas e estudadas em outras línguas vivas e não somente em latim. A primeira tradução da Bíblia para o português, por exemplo, só aconteceu em 1719, por obra de um protestante, João Ferreira de Almeida. Na China, o sistema ideográfico de escrita exerceu durante séculos a função de assegurar o poder aos burocratas e aos religiosos. Realmente, a grande quantidade de ideogramas, juntamente com o alto grau de sofisticação de seus desenhos, eram obstáculos para que as pessoas do povo pudessem aprender a ler e escrever. Pesquisadores citados por Tifone relatam que, apesar de os chineses conhecerem a escrita alfabética desde o século II depois de Cristo, eles se recusaram a aceitá-la até a época atual,
Provavelmente porque seu código antigo, mais complexo e pouquíssimo prático, há séculos se estabelecera como meio de expressão de uma vasta produção literária, além de estar inextricavelmente ligado às instituições religiosas e de ser aceito como marca distintiva das classes educadas.